Estamos de volta na apresentação do programa Olho Vivo na TV e Rede Diário do Sertão. Aqui em Souza, você nos ouvindo na Rádio Líder FM, a rádio aqui em Souza que todos os dias retransmite o programa Olho Vivo e você fica por dentro das principais informações. Hoje nós iniciaremos a rodada de entrevista com os pré-candidatos a prefeito de Souza. Na última semana, nós realizamos a rodada de entrevistas com os pré-candidatos em Cajazeiras. E esta semana, nós daremos início à rodada de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Souza. Hoje, como primeiro entrevistado, será o advogado Helder Carvalho, conhecido como Eldinho. Nessa entrevista que nós faremos com o Helder Carvalho, nós seguiremos todo o script que foi definido em reunião realizada de forma antecipada com todos os pré-candidatos. Hoje o entrevistado é Helder Carvalho e eu tenho a alegria de dividir a bancada do programa Olho Vivo com o radialista Levi Dantas. Hoje o entrevistado é Helder Carvalho, amanhã, terça-feira, o entrevistado será o doutor Gilberto Sarmento e na quarta-feira a vereadora Lana Dantas, pré-candidata a prefeita de Souza. E eu tenho a alegria, nessa primeira entrevista com o Helder Carvalho aqui no programa Olho Vivo, de dividir a tela, a bancada e também a convivência com meu querido Levi Dantas. Boa tarde, Levi Dantas. Boa tarde a você, José Dias Neto. Boa tarde a toda a equipe da TV Diário do Sertão, os nossos ouvintes da Líder FM 97,1 na cidade de Souza, nossa querida e amada cidade sorriso desta gloriosa Paraíba, e também os internautas que nos acompanham na TV Diário do Sertão, no blog do Levi, no blog do Naldo, no blog do José e as emissoras, que estão espalhadas em conexão com a gente por todo o Alto Sertão da Paraíba. Satisfação mesmo, José Neto, estar aqui na sua companhia, dividindo esta bancada, apresentando um conteúdo jornalístico, e hoje a gente vai iniciar essa série de entrevistas com os candidatos a prefeito do município de Souza, definido em sorteio, como já foi dito, hoje com Helder Carvalho, amanhã com Gilberto Sarmento e na quarta-feira com a vereadora Lana Dantas. Será esse, sem dúvida alguma, um momento ímpar na imprensa sertaneja, e onde os souzenses vão conhecer um pouco mais destes três pré-candidatos que se apresentam nesta pré-campanha para disputar as eleições de 2024. E hoje nós recebemos aqui no programa Helder Carvalho, que exerceu o cargo de chefe de gabinete da Prefeitura de Souza, ainda exerce o cargo, ainda não se descompatibilizou do cargo, assumiu esse desafio de ser o pré-candidato indicado pelo atual prefeito Fábio Taironi, com apoio inclusive do PSB e do próprio governador João Azevedo. Antes de adentrarmos as questões políticas propriamente, Helder Carvalho, seja bem-vindo ao programa Olho Vivo. Boa tarde. Obrigado, Zé. Boa tarde. Eu queria saudar a todos, a Levi, trouxe esse cabo aqui lá de Souza para engrandecer essa bancada. Verdade. Agradecer pela oportunidade, pelo convite, pela iniciativa de colocar os pré-candidatos da cidade de Souza aqui para expor, no primeiro momento, num pontapé inicial dessa pré-campanha, abraçar a todos que estão ligados aí na TV e rádio também, através das ondas da Líder FM. Então, estamos aqui à disposição para conversar sobre as questões mais caras e pertinentes da nossa cidade, e renovado prazer. Abraçar e parabenizar também Peterson, que aqui não está, mas manda um abraço, e que de outras oportunidades, sempre que chamados, estaremos aqui batendo esse papo gostoso. Helder, quando deu-se início a essa sua trajetória de ingressar na vida pública e quando também veio realmente a confirmação de sua pré-candidatura a prefeito de Souza? Levi, eu estou há 12 anos na vida pública. Há 12 anos que milito, há 12 anos que presto serviços relevantes ao povo de Souza. Isso significa 30% da minha vida, tenho 40 anos atualmente, e é um caminho que se construiu. Eu tive no seu programa outro dia, eu fazia aqui essa analogia com a TV Diário do Sertão. A pré-candidatura de Helder nasceu do trabalho.
A TV Diário do Sertão, Zé Neto, tem uma história, uma construção muito forte. Também é assim a caminhada de Hélder. Então, o dia a dia. Mas sempre tive cuidado para deixar bem claro que não poderia ser Hélder um empecilho. Sempre foi um elemento agregador. Eu sempre tive muito cuidado, responsabilidade, nunca falei por soberba em candidatura. Isso também nunca me tirou o pé do chão, nunca me fez entender como uma missão qualquer, mas sempre uma missão nobre. E aí o tempo passou, né? Eu, como soldado do grupo, sempre estive à disposição e fui, após a desistência do vice-prefeito Zenildo, alçado à condição de pré-candidato, que muito me orgulha, muito me honra, mas também, ao mesmo tempo, me deixa... como filho de Souza, num patamar de responsabilidade enorme, porque sei o tamanho do desafio, do tamanho da responsabilidade que é. Então, essa construção foi muito sólida, a base dela é o trabalho, né? Eu nasci, ou melhor dizendo, a candidatura de Hélder nasceu do seio popular, do anseio popular, do sentimento mais caro do povo de Souza. Eu acho que eu era do outro lado, eu era dos bastidores, eu era militante, e aí o povo pediu, o povo conclamou, o povo colocou o Hélder aqui desse lado e disse, vai lá que é a tua vez. E estamos aqui entendendo isso como uma missão, e missão dada pelo povo e por Deus tem que ser cumprida. O plano B virou plano A, é isso que você quer dizer? Eu sempre fui plano do grupo. Eu acho que, inclusive, Levi, o grupo, o projeto político, tudo que é mais relevante se sobressai a qualquer nome, particularmente falando. Eu sempre tive esse pensamento. Nenhum nome individualmente é mais importante do que o projeto de transformação da cidade de Souza, de crescimento, de evolução, de austeridade que foi implantado pelo atual governo do prefeito Fábio Tairone. Então, eu sempre tive essa máxima na minha cabeça. E eu acho que, como soldado, tive que estar pronto a todo tempo. Chamado fui e aqui estou. O outro plano do grupo, no caso me refiro a Zenildo, você espera contar com ele nessa pré-campanha, uma vez que ele está bem afastado nesses últimos meses? Com certeza. Zenildo está afastado pelos motivos que colocou no ato do anúncio da desistência, compromissos particulares. Eu conversei muito com o Zenildo na terça-feira, que foi o dia da plenária do PSB, lá em Souza, e conversamos demoradamente, ficamos de tratar isso pessoalmente, mas Zenildo, até por questões políticas e ideológicas, se assemelha muito mais conosco. E por que motivo ele não estaria conosco? Não haveria argumento. Lhe surpreendeu o fato de Zenildo não ter participado do evento, mesmo ele estando em Souza? Não, ele não estava em Souza, ele viajou naquele dia. Isso, viajou naquele dia e depois uma viagem para a China, não sei se já foi. Sim. E depois do dia 27 retornava e aí ficamos de conversar. Mas eu acho que o importante é esse feedback, é esse respeito e principalmente esse alinhamento que nós temos. Eu conversei com ele, repito, ficamos de tratar pessoalmente depois. E Zenildo é vice-prefeito da cidade, alinhado do prefeito Tairone, de primeira mão, era o candidato natural, abdicou por questões pessoais. Eu votei em Zenildo 2 vezes e estou pronto para votar quantas vezes preciso for, ou necessário seja. Então, Zenildo pensa igual a gente, é um empresário renomado, reconhecido, a nível Nordeste, inclusive, e tem nosso respeito. Ok, José. Hélder Carvalho, quando você fala de que sempre esteve à disposição do grupo, e você dizia antes de iniciarmos a entrevista de que o seu nome ele veio da militância, sempre esteve participando como eleitor, nunca participou de fato de uma disputa eleitoral enquanto candidato em uma eleição. E eu gostaria de fazer essa pergunta, Quem é Hélder Carvalho? Advogado, chefe de gabinete, mas antes de tudo isso, quem é Hélder Carvalho? Hélder Carvalho é um menino cheio de sonhos, que enxerga, antes de qualquer coisa, as pessoas como seres humanos, como pessoas que devem ser tratadas independente da condição, independente do que elas tenham. Hélder é um pai de família realizado por ter 2 filhos, casado com Maria Eugênia, um homem que vive um dia de cada vez da melhor forma possível, e que tem uma família linda, Minha mãe
sempre disse a mim que minha mãe partiu em maio passado, no dia 5 de maio, nos deixou muito nova ainda, mas sempre disse: meu filho, que seja feita a vontade de Deus, não dos homens. E isso acho que resume muito, Zé, quem é Helder, de onde ele saiu, qual foi o berço de criação de Helder, né? Então, filho de Edésio e Jacinta, irmão de Camila, de Edésio Júnior, de pessoas de bem, trabalhadoras. Então, é isso, né? Helder é um menino jovem, sonhador, trabalhador, que não acredita em outra coisa senão a força do trabalho para vencer no dia a dia, né? E desta feita colocando à disposição como pré-candidato à sua terra, a prefeito de Souza, já com muita responsabilidade, já se sentindo vitorioso, inclusive, por essa condição, que muito honrada é. Quais são os sonhos desse menino chamado Eldinho? Eu acho que o sonho na política, sonho de ser prefeito, eu nunca tive. Estaria usando uma hipocrisia enorme se assim dissesse. Mas confesso a você que sempre me identifiquei muito por enxergar essa dor do próximo. Eu nunca atendi na chefia de gabinete, eu comentava outra hora com o Levi, com os amigos. Nunca pensei em ser chefe de gabinete para me promover politicamente, mas para cumprir uma missão com minha cidade, para, como filho daquela terra, deixar meu contributo. E tinha, na verdade, como primeira missão, no dia 31 de dezembro de 2024, sair de cabeça erguida, com a sensação de dever cumprido como chefe de gabinete que fui. Repito, tendo dado meu contributo para aquilo. E Deus colocou essa missão, as coisas foram acontecendo, por reconhecimento e por força do trabalho, por meramente ter como meritocracia critério de escolha. A gente chegou a essa condição de ser pré-candidato a prefeito de Souza. Então, o trabalho construído, o reconhecimento das pessoas, principalmente o popular, daquelas que usam de externar sua opinião de forma despretensiosa, sem querer nada em troca. Eu acho que essa é a fortaleza que ninguém questiona, né? E foi lá que essa pré-candidatura surgiu, e Helder tem esse sonho de corresponder a todos quantos depositaram essa confiança em mim, que eu sei que foram muitos. Eu sou muito grato, Levi, José Neto, pelos gestos que tenho recebido. Eu, nas minhas falas e nos meus momentos que guardo a memória do coração, digo que Souza me abraçou como uma mãe abraça um filho. Não à toa, não por acaso digo isso, mas porque recebo nas ligações, nas mensagens, nos gestos, desde que recebi esse convite para ser candidato ou pré-candidato, melhor dizendo, da situação em Souza, que tenho recebido de pessoas, inclusive, que eu não esperava. Então, isso é muito gratificante, do voto de confiança do grupo, do apoiar de quem é mais carente, de quem é mais precisado, de quem sabe os anseios e quem não tem, na verdade, pretensão nenhuma de ter nada em troca. Helder, a gente sabe que esse processo de definição de escolha é um momento muito tenso. Isso. Em uma base, seja de qualquer agremiação, ela é um momento que exige muita conversação, diálogo, enfim, é um momento muito tenso. Qual foi o momento que ficou na memória de Helder Carvalho, de toda essa turbulência que é muito própria desse tempo, da pré-campanha, até se definir, o pré-candidato vai ser Helder Carvalho? Eu acho que o caminhar até a decisão de Helder Carvalho pré-candidato teria vários momentos, mas dois especialmente, até hoje, ficaram guardados com certeza durante toda a minha vida. O primeiro foi quando daí da Granja, que fomos recebidos pelo governador João Azevedo. Eu, que até então, evidentemente, conheci o governador, mas nunca tinha acontecido uma conversa aberta, escutar do governador do meu estado, do nosso estado, o que ele me disse, com todas as letras: Helder, você é o candidato do PSB, você é o candidato do governador, volte a Souza. Então, aquilo me encheu de responsabilidade, de orgulho, de honra também, evidentemente, mas foi um momento que me emocionou muito, emocionou a mim, emocionou também ao prefeito Tairone, né? E João só pediu uma coisa: Helder, traga tantos quantos pleitos você achar necessário para a cidade, que nós vamos conceder e vamos retribuir tudo que Souza já nos proporcionou em obras, em ações, em trabalho. E o segundo momento foi quando da ida para a plenária do PSB. A ida para a plenária passou um fio na minha cabeça. Eu estava no carro, o prefeito Tairone, deputado Lindolfo Pires, o motorista, o governador João Azevedo, e onde a gente passava era uma vibração contagiante,
e na chegada, aquele sentimento bom, a sensação de que tudo que estava acontecendo ali era reconhecimento, era fruto da tua conduta, era fruto do que tu tinha plantado lá atrás, Helder. Então, isso aí é teu, vai para frente, vai para cima, que agora é contigo. Então, era como se fosse Deus falando comigo. E aquele momento, esse segundo, acho que até mais que o primeiro, foram 2 momentos muito especiais que vão ficar guardados para sempre na memória. Helder Carvalho, quem convive perto de você, e até mesmo acredito que quem até não conviva tão próximo, percebe um comportamento, um perfil, um jeito, um trato diferente entre você e o atual prefeito Fábio Tairone. Claro, sem precisar expor aqui, mas se envolveu em várias polêmicas. Esse perfil que Helder tem, caso seja eleito prefeito de Souza a partir de 2025, é o que você pretende implantar no seu governo? O que extrair, de forma positiva da atual gestão e o que colocar na lixeira, o que de negativo tem a gestão para um eventual mandato seu? Levi, veja, Fábio é um gestor que 170 anos fará Souza esse ano. Insuperável em realizar, em fazer, inquieto por natureza. Um cara que quebrou muitos paradigmas. Eu acho que o último, antes da saída, vai ser a candidatura de Helder Carvalho. Repito, que tem como base sólida somente o trabalho. Então, eu, por ser chefe de gabinete, por flutuar em todas as pastas, por ter esse olhar diferenciado, como que um raio-x da gestão, tem uma condição de ver, enxergar tudo que a gente, que a grande maioria, a esmagadora maioria, acertou, e o que deve ser corrigido. Mas também a gente precisa falar e destacar tudo que foi feito. Você vê, Zé Neto, nós temos hoje 840 logradouros em Souza, evidentemente com imóveis habitados. Ao final do mandato do prefeito Tairone, em dezembro agora, nós vamos chegar ao número de 500 ruas, 500 logradouros pavimentados nas 3 gestões do prefeito Tairone, mais do que toda a história dos 170 anos de emancipação política. Então isso é um número muito relevante. Você pegar junho, julho, agosto, nós pavimentamos 46 ruas. Onde, Helder? Jardim Iracema, Jardim Brasília, Núcleo 2, 3, Lagoa e Comunidade Pereiros. 46 logradouros, 46 ruas, o que significa mais do que os últimos 20 anos de gestões. E aí isso é um dado relevante, o que prova, o que consubstancia a eficiência do governo. Claro, e evidentemente que lá em 2017, quando o prefeito Tairone assumiu, e aí tinha outras prioridades, recebemos com alguns meses de salário atrasado, pagamos, salvo engano, naquele ano, 17 folhas, 12 mais o 13º, mais 4 da gestão anterior. Então, a gente tinha que organizar a casa, mas a partir de então são números incomparáveis. Então, a gestão Tairone é muito realizadora. Na minha opinião, isso não é falsa modéstia, é a melhor gestão que Souza já viu, Souza já teve. Evidentemente que, repito, por estar na chefia do gabinete e ter essa visão diferenciada, nós temos a condição de manter tudo que é certo e avançar naquilo que precisa avançar. Seus adversários, eu digo seus porque ainda você faz parte do grupo do atual prefeito, falam, inclusive, tem falado isso ultimamente, que João Azevedo se transformou no prefeito da cidade e que as obras maiores, elas são destacadas, são feitas pelo governo do estado e que as obras municipais acabam ficando para trás. Como é que você recebe essa declaração, esse olhar da própria oposição? Oposição sendo oposição. A oposição tem que dizer isso mesmo, porque se não tivesse, não teria parceria. Mas como tem que falar que tem. Se o tempo permitisse, eu diria que 60 obras que são tocadas agora com recurso próprio. Mas diga 10%, diga 6% pelo menos. Escola de Arte e Ciência, reforma da Secretaria de Educação, Polo Tecnológico, Centro de Formação, CFCP, Centro de Formação de Professores, sede da Guarda Municipal, certo? Construção do Fazer Negócio, que ambos em frente do Fórum, Auditório Municipal, que também fica um aumento dos dois. Então, são muitas obras que a gente... o programa Rua Viva, que está pavimentando rua ali nos bancários,
nesse momento. Então, são muitas obras. Agora, diga as do governo do Estado, que a oposição diz que João Azevedo é o prefeito de Souza. Nós temos obras relevantíssimas com o governo do Estado, né? De grande porte, obras multimilionárias. Inclusive, isso é um motivo pelo qual nós defendemos a manutenção do governo no município de Souza. Largo da Estação, Alça Oeste, nós temos a Perimetral, que estamos com um problema que todo mundo sabe, a terceira empresa já, mas a briga é contínua, todos os dias brigando. Nós temos a iluminação do Marizão, nós temos agora um asfalto de 4 milhões que foi para pavimentar as principais ruas de alguns bairros. Nós temos a licitação própria de asfalto, que é o programa Mais Asfalto, que está dentro dessa programação das 500 ruas, junto com Rua Viva. Então, todas essas obras, umas em parceria, e parceria foi feita para ser buscada, seja com o governo federal, seja com o governo estadual. O importante é tê-las, e é muito ruim quando não tem. O importante é que Souza está no rumo do progresso, em razão do... Agora, Levi, você sai de uma condição de um governo que não pagava sequer salários, não devolvia uma taxa de concurso, um governo que um caçambeiro tinha que se acorrentar na frente de uma secretaria de infraestrutura para receber um pagamento de uma caçamba. Para salário em dia, pagamento da AGA de 25% da educação, sem pirotecnia, piso pago sem nenhuma reunião previamente agendada, aumento de 30% no decorrer do último governo, né? Então, servidor valorizado. A malha, e essa sim foi com recurso próprio do Bojo, da sede, daquelas ruas principais, Presidente João Pessoa, Nelson Meira, toda aquela malha, me permite coloquial, era malha fio dental, era só no meio aqui. Nós alargamos, drenamos mais de 50 quilômetros de saneamento, recursos próprios. Feito pelo DAES. Então, isso tudo são números exuberantes, que mais de 70 abastecimentos d'água, Pegamos aí, se em proporções com o Estado, é o maior programa, de abastecimento d'água do Estado da Paraíba. É o programa Viva Água. São mais de 70 abastecimentos de água. Então, são muitos. Lajões nem se conta. Pontes sobre o canal, recursos próprios também. Aí, não trago aqui o número preciso, mas já são mais de 20. Inauguramos a última agora na Sadi Fernandes, que é aquela rua do supermercado Pio, entrando ali para os bancários. Então, são muitas obras de convênios federais e estaduais, mas também de recursos próprios. Falar em obras, por que até agora não saiu o asfalto da Rua do Arame, no Mutirão, que é uma reclamação constante há 2 anos, e também um serviço onde os moradores da localidade de Massapê dos Dias esperam há bastante tempo também e cobram quase que diariamente? Massapê do Dia foi chuva. Inclusive, a empresa Niermaia, que é responsável por lá, não está pavimentando em canto nenhum em razão da chuva. Colocar asfalto em cima de base molhada compromete, no texto tem que arrancar, e aí é mais uma dor de cabeça. Já com relação à Rua do Arame, ali é Massapê. O Massapê é muito saliente, é muito superficial. Então, ali teve que ser um trabalho, até se pensou em fazer primeiro o paralelo, certo? Para depois colocar o asfalto. Virou 2 gastos, nós pedimos o remanejamento daquele asfalto que ia ser ali para outras avenidas, e lá vamos fazer dessa licitação de recurso próprio, Então, esperar estiar, e com certeza a gente vai chegar lá e resolver definitivamente. Me permita, mas não chove de agosto a novembro, não. E passou esses meses todos e a obra não foi feita. Mas, salvo engano, a Rua do Arame foi anunciada em fevereiro. Foi no começo do ano, foi em janeiro, foi fevereiro. Foi esse ano já. Foi assim que Bruna Veras aderiu para o grupo de situação. Pronto, então foi janeiro. Mas ano passado. A empresa anunciada oficialmente, acho que sim. A empresa era do Estado inicialmente. O Estado ia fazer. Quando vimos que haveria essa dificuldade, porque, Levi, a estrutura de mobilização de uma empresa dessa de asfalto, e aí entra no caso da Perimetral, entra no caso inclusive do INSS, que tinha, você sabe a dificuldade, o INSS tinha como presidente 3 governos federais. Dr. Leonardo Gadelha, passou por 3 governos federais, e a empresa de fora, não vinha, porque então a gente sofre muito com isso. E aí eu tenho que confessar e fazer uma defesa dos gestores. A legislação, ela burocratiza, porque às vezes você quer reincidir um contrato imediato, mas você tem que notificar, dar prazo, recurso, tal. Às vezes até judicializa, e aí quem sofre as consequências é a sociedade. Infelizmente, a gente não diz isso aqui achando bom para justificar um problema ou outro. Agora, se você entender que a Rua do Arame
representa aí, a Rua do Arame perimetral representa aí de 1 a 2% de um todo, então entra naquela até depoimento do secretário Deusdete. É normal, não é normal a situação, mas é normal acontecer. Infelizmente, as empresas às vezes pegam 1, 2, 3, 4, 5 obras em cada município, não dão conta, e o que a gente pode fazer, porque na hora que o município escorregar com relação à legalidade, o Ministério Público cai em cima. Mas você acha que tem perspectiva de destravar esse ano ainda? O Massapê dos Dias, logo 10 a 15 dias de estiagem, né? Júnior, que é o rapaz responsável pela Niemeyer, já está a postos. Com relação a... Então está garantido. Está garantido até porque nada do que foi dito, Zé, nesse governo ficou para trás. Então está garantido. Nós temos a condição de dizer hoje, sem assinar papel, o que vamos fazer e cumprir. Isso é um carinho da gestão de Souza. Evidentemente que só há problemas em uma obra ou outra, porque tem obra. Então, do nada sai. Então, é isso. Vai sair, Levi, tanto o Massapê dos Dias, como também a Rua do Arame. Ok, importante frisar também aos nossos ouvintes e internautas que nessa conversa vão participar representantes de entidades da cidade de Souza. Eu teria ainda um questionamento antes de iniciarmos as perguntas das representatividades de Souza, que é um problema sempre recorrente, que é o da ESA. Em Souza, que é uma das poucas cidades da Paraíba que o sistema de abastecimento de água ele é municipalizado. E nós sabemos da grande realidade e de dificuldade também que o DAESA enfrenta ao longo dos anos. Na gestão de Helder Carvalho, o DAESA, a água continuará sendo municipalizada ou haverá uma distribuição, pactuação com a CAGEPA? Minha intenção é tomar uma solução definitiva. Não se concebe mais uma cidade como Souza ter problemas de água, de abastecimento da água. Questões muito pequenas, não comporta mais. Eu pretendo, numa ação muito forte, inclusive seguindo o que preconiza a lei que criou o DAESA, fazer um plebiscito, e aí desse plebiscito nós tomarmos um rumo, mas repito, definitivo para solucionar essa questão. Agora, o problema, e isso tem que ser registrado, Zé, é que o DAESA foi criado sem nenhum planejamento. O DAESA foi criado, enviado para a Câmara, no dia tinha um monte de carro, gente trabalhando sem não saber nem o que fazer. Então, essa ausência de planejamento fez com que hoje o DAESA, que já melhorou muito, porque o DAESA não tinha uma sede própria, o DAESA não tinha uma ação importante. Aqui eu falei da construção da sede própria, dos mais de 50 km de asfalto, quilômetros de saneamento, que por cima a gente passou o asfalto, tudo fruto da ESA. Mas a solução definitiva está, e no momento certo ela vai ser apontada, mas é isso, seguindo o que preconiza a lei, quero fazer um plebiscito, dialogando com a população, inclusive mantendo em qualquer hipótese, seja para devolver, seja para manutenção, manter a faixa de isenção de quem mais precisa. A gestão teve 12 anos para fazer isso. Nunca se pensou nessa possibilidade? O prefeito pode responder isso. Agora, eu acho que nós tínhamos outras questões prementes para abrigar. A exemplo do saneamento. Porque se você lança o DAESA para a CAGEPA, você vai fazer saneamento com que recurso? Você vai ficar à mercê do governo estadual. E nós precisávamos avançar. Nós temos um problema seríssimo, que foi feito na época, acho que foi do prefeito André Passalomão ali, que pavimentaram a rua principal do Mutirão e não colocaram saneamento. Agora nós vamos ter que quebrar a rua inteira para fazer o saneamento. Isso é de uma irresponsabilidade enorme, filho. É você rasgar dinheiro público. Então, esses problemas aconteciam em razão disso, mas pensando no que o DAESA poderia fazer, e também existia, o prefeito Tairone já declarou isso, e aí eu posso falar aqui, nesse momento por ele, um pensamento em viabilizar o DAESA. Então, esse pensamento existia, repito, outras prioridades prementes, como pagamento de salário, teve que ser colocado em ordem, e aí ficou por segundo plano essa questão do DAESA, mas repito, hoje o DAESA consegue sim fazer muita coisa, a exemplo do que comentei com relação a saneamento, que é, inclusive, muitas vezes mais caro do que o próprio asfalto. Agora, na entrevista com Helder Carvalho, pré-candidato a prefeito de Souza pelo PSB, nós teremos as perguntas dos representantes da sociedade civil organizada. O primeiro a fazer a pergunta nessa entrevista é César Martins. Ele é o presidente do Sindibens de Souza e região. Olá,
Me chamo Francisco César Martins de Oliveira, sou presidente do Sindicato do Comércio de Bens e de Serviços de Souza e, enquanto entidade que promove o interesse do empresário, o crescimento da cidade, irei pautar minha pergunta com base na política tributária de incentivo e o tratamento dado ao empresariado souzense. Pré-candidatos. Vossa Excelência, chegando à Prefeitura Municipal de Souza, qual o tratamento dado para estimular a abertura, manutenção e crescimento de empresas souzenses? Qual o incentivo para os novos empreendimentos com redução tributária? Nossa entidade é reconhecida pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio como representante da categoria econômica do comércio de bens e de serviços, do comércio varejista com base territorial no município de Souza e integrado ao sistema confederativo de representatividade sindical do comércio, SIComércio. Muito obrigado. Helder Carvalho. Nós já temos, na verdade, incentivado as empresas, as novas empresas. César, a quem manda um abraço. O grupo Mateus, quando veio, foi instalado recentemente, teve, na verdade, um estudo privado de área e de abrangência, mas o poder público foi facilitador na instalação dessa empresa. Então, tanto os grandes empreendimentos como os pequenos também, evidentemente que, César, a nível de imposto municipal, nós temos aí o INSS e o IPTU, que são impostos que pesam menos na carga tributária do comerciante, tendo aí como majorante o ICMS. Então, tudo que a gente puder fazer, repito, para que grandes empresas que tragam rendas, que gerem emprego, possam desfrutar do poder público municipal, nós vamos fazer, como fizemos agora, repito, com o Grupo Mateus. Agora, mais do que incentivar essas empresas, nós temos um fator que é muito importante. Primeiro, salário em dia, que injeta milhões de reais todos os meses na economia. Nós temos um banco, que é o Fazer Negócio, que tem 13 milhões em ativos circulando na cidade de Souza. São 13 milhões, inclusive estamos fazendo agora nossa sede própria de frente ao Fórum Dr. José Maris. Então, esse dinheiro todo circula na economia, também colabora de forma muito direta com os comerciantes, e aí você vê a questão do turismo. Grandes eventos como São João, como Carnaval, como todos os eventos que a Prefeitura tem feito, também ajudam diretamente. Incentivo de imposto, eu acho que é um caso muito particular para o município, mas se a gente puder interceder, juntar ICMS com o Estado, também estaremos à disposição. Mas no município já vemos fazendo isso há muito tempo, repito, como foi ultimamente com o Grupo Mateus. A pergunta agora é do Márcio Gomes. Ele é o presidente do Sindivives, Sindicato dos Vigias e Vigilantes do município de Souza. Pois não, Márcio? Boa tarde a todos do Diário do Sertão e da Rádio Líder FM. Meu nome é Márcio Gomes, hoje sou representante do Sindicato dos Vigias e Vigilantes do município de Souza e queria deixar uma pergunta formulada aos pré-candidatos a prefeito do nosso município. A pergunta é referente aos servidores públicos do município de Souza, a respeito da valorização do servidor público e da aprovação do PCCR, para que seja feito um novo PCCR, já que o último PCCR tem mais de 10 anos. E, querendo puxar aqui já a pergunta também é formular a respeito dos vigias e vigilantes. Existe alguma expectativa de melhoria por parte dos pré-candidatos a respeito da nossa categoria? Forte abraço, parabéns a todos aí que estão envolvidos por essa iniciativa e conscientizando todo o povo souzense. Obrigado. Ok, Márcio. Obrigado pela sua participação. Helder, o senhor responde. Márcio, obrigado pela participação. Com relação, Márcio, ao plano de carga e carreira, acho que ele tem que ser estudado. Tem que ser estudado para que a gente não possa dizer aqui alguma coisa e não possa vir cumprir. Com relação aos sindicatos, aos vigilantes, você falou sindicatos dos vigilantes, nós temos, na verdade, um projeto que está sendo, inclusive, já colocado em prática agora. A sede dos vigilantes que estão sendo construída, que se agrega diretamente para com
para com a Guarda Municipal, e em determinado momento, e não vai ser possível agora nesse governo, vai ser aberto vagas de guardas municipais e uma janela de 30 dias para que quem quiser migrar da categoria de vigilantes para a Guarda Municipal e compor essa categoria, promovendo assim uma valorização desses profissionais, vai poder fazer isso, e esse é o nosso pensamento. Então, nós vamos, coisa que nunca existiu, porque sempre funcionou de modo improvisado. Vigilantes, no desvio de função, exerciam função de guarda municipal, o que gerou até, em determinado momento, por todos os governos, alguns constrangimentos. Então, nós queremos sim valorizar essa categoria, criar sede, criar uma identidade, promover realmente, aí dentro do que for estabelecido na lei de plano de carreiras, poder cumprir, mas repito, isso tem que ser estudado, mas com relação aos vigilantes, já existe esse projeto, que é um projeto audacioso, mas que já está em execução, repito, com o primeiro passo, que é a construção da sede de frente ao Fórum Dr. José Maris. Agora nós teremos a pergunta do Alisson Francisco. Ele é o presidente do Sindicato dos Profissionais e Auxiliares de Serviços em Saúde da cidade de Souza. Boa tarde, Alisson. Boa tarde a todos. Me chamo Alisson Francisco, sou presidente do Sindicato de Servidores Municipais e Auxiliares da Saúde de Souza. Estou aqui passando para deixar uma pergunta aos pré-candidatos a prefeito. Queria saber deles o que eles têm em mente para melhorar a questão dos servidores do nosso município, em virtude que hoje o servidor protocola na prefeitura questão de salubridade, periculosidade, adicional noturno, PCCR, e muitas das vezes não obtém resposta e tem que procurar seus direitos na justiça. Então eu queria saber dos pré-candidatos a prefeito o que eles podem fazer para melhorar essa questão de servidores. Helder Carvalho com a resposta. Alisson, obrigado pela sua participação. Nossa intenção é continuar valorizando o servidor como estamos fazendo. Recentemente tivemos um aumento de 15%, mais 15%, 30% de aumento, certo? Para os servidores, de um modo geral, indistinto, sem nenhuma distinção. E só quem não recebeu foi prefeito, vice e secretários, atuais secretários. Então, a intenção é continuar valorizando o servidor. Agora, é muito importante frisar e deixar isso claro. Alguns planos de carreira foram feitos para atender meramente um momento político. E quando isso acontece, recai em atraso salarial, em não poder honrar o compromisso para com os servidores. O que nós vamos fazer é, entendendo do poder e da capacidade do município, reconhecer os servidores e dizer uma palavra para que ela tenha valia e seja honrada. Muito bem, Helder Carvalho agora vai responder a pergunta do presidente da OAB, subseção de Souza, o advogado Osmando Formiga Ney. Doutor Ney Formiga, boa tarde. Amigos do Diário do Sertão, aqui com o presidente da nossa subseção da OAB, gostaria de saber dos pré-candidatos às eleições municipais da nossa cidade, qual será seu modelo de gestão baseado nos princípios que regem a administração pública, especificamente no assessoramento municipal, bem como qual será a forma adotada pela futura gestão no que diz respeito aos procuradores municipais, aos advogados públicos, haja vista que nos dias de hoje a sua verba alimentar, os seus honorários de sucumbência são retidos pelo município e não são repassados aos procuradores municipais, a ponto de a OAB, subseção de Souza, junto com a seccional, ingressar com a ação civil pública para buscar esses honorários de sucumbência e já ter eliminado a ferida. Então, qual será seu modelo de gestão nessa próxima gestão? Vocês irão repassar ou não os honorários de sucumbência aos procuradores municipais? Ok, obrigado, doutor Ney. Helder, por gentileza, responda. Abraçar doutor Ney, nosso presidente da OAB Souza. Doutor Ney, graças a Deus, essa condição de repasse já está sendo feita. Mandamos, inclusive, foi junto com o aumento geral de 15%, evidentemente num projeto em a parte, já para a Câmara, e a Câmara aprovou, e já estamos sim fazendo essa distribuição dos honorários de sucumbência para com todos os colegas procuradores. Agora, meu compromisso vai muito além, até por ser advogado, por entender da essencialidade do serviço.
por compreender que esses profissionais, não que os outros não tenham que trabalhar motivados, mas esses profissionais realmente que vestem a camisa, que defendem o município e que vão para a linha de frente perante o Poder Judiciário, devem sim ser mais valorizados, e nós vamos sentar com todos os colegas procuradores e ver as reivindicações para que, tão logo seja possível, atendê-las. Agora nós teremos a quinta pergunta nesta rodada, na entrevista com Helder Carvalho. Quem pergunta agora é Kerlen Pereira. Ele é o presidente do Sintrax de Souza e região. Boa tarde, Kerlen. Olá, candidato, olá, candidata. Saudação aos comerciários, comerciárias, trabalhadores e trabalhadoras de Souza e região. O Sindicato dos Comerciários sempre se posicionou favorável, a pautas públicas voltadas à geração de emprego, renda e qualificação dos trabalhadores. A nossa pergunta também é nessa área, mas em relação aos gastos públicos, principalmente a contribuição de iluminação pública ou taxa de iluminação pública, como queiram. O Sindicato dos Comerciários se posicionou contrário à sua criação, sem um diálogo com a sociedade, sem conversar, sem abrir conversas com a classe trabalhadora. Então, a nossa pergunta também é nesse sentido. Se eleito for, qual o posicionamento do candidato, da candidata, em relação a revisar essa taxa ou, principalmente, se for possível, excluí-la? Essa é a pergunta do Kerlen Pereira. Helder Carvalho com a resposta. Kerlen, essa taxa foi criada pela situação que está, pela oposição que está querendo pleitear o retorno, né, ao governo municipal, e nossa intenção com relação à taxa de iluminação, num primeiro momento, é analisar tudo que for possível, inclusive a possibilidade de excluí-la. Agora isso tem que ser analisado. Há um projeto, ou há um pré-projeto que vai casar com a energia solar, que reflete diretamente nessa taxa. O que acontece, diferente de antes, é que o serviço de iluminação pública não era prestado, e aí eu acho que por isso o impacto negativo, o serviço não era prestado, e criaram a CIP. A população não tinha o serviço e foi criada a taxa de iluminação. Hoje pouco se fala nela porque o serviço funciona. Mas a intenção é desonerar essa taxa, impossível sendo excluí-la, certo? Através de um projeto em parceria com a energia solar, que na verdade, uma energia inovadora, mas isso vai ser apresentado e constar no nosso plano de governo de forma mais esmiuçada, porque precisa ser estudada e saber o impacto que ela tem diretamente. É preciso ter muito cuidado, Kelly, nesse momento, para não fazer algo que não possa ser cumprido, para não dizer algo que não possa ser cumprido. Eu pretendo rever a taxa, se possível, excluí-la. Essa é a resposta objetiva. Ok, 13 horas e 50 minutos. Helder Carvalho, uma pergunta política em relação ao pré-candidato a vice. No começo do ano, Zé Célio gravou aqui com o Diário do Sertão e com a Líder FM, dizendo que tinha recebido a visita em seu apartamento em João Pessoa do prefeito Fábio Taironi, o autorizando a dizer que ele, Zé Célio, seria o seu pré-candidato a prefeito. Ocorre que, paralelamente, surge Aldeone Abrantes. Paralelamente também, pelo menos publicamente, nem o senhor Helder, nem o prefeito Fábio Taironi disseram abertamente que Zé Célio seria o pré-candidato a vice. Ultimamente, tem uma troca aí de acusações, muito mais da parte de Aldeone Abrantes, né, fazendo críticas a doutor Zé Célio, e Zé Célio também mandando suas alfinetadas, dizendo que essa vaga não se conquista no grito. Como é que está agindo o pré-candidato Helder Carvalho e por que até agora nem o senhor nem o prefeito disseram publicamente quem é o pré-candidato a vice, ou não mencionaram até no tempo em que Zé Célio estava sozinho nessa disputa? Eu acho que as coisas se anteciparam muito, né? Eu lembro das últimas eleições, a não ser que fosse uma situação muito cômoda, como foi, por exemplo, a reeleição do prefeito Taironi com o Zé Nildo, que a vice já vinha de um projeto de continuidade, mas a maioria dos vice-candidatos, quando a eleição é mais acirrada, você se tem na convenção. E a convenção é lá na frente, então se antecipou muito o processo. Eu não vejo problema, ou melhor, eu vejo um problema bom de resolver. Ruim é quando não tem vice, quando ninguém quer ser.
Agora ter Zé Célio na condição de um grande nome, ter Aldeone na condição de um grande nome, ter outros nomes também que são lembrados, pleiteando a vice para compor comigo, é motivo de muita honra, muita satisfação. Repito, eu acho que diferente seria, ou estranho seria, se a gente já tivesse uma chapa formada para uma eleição que vai acontecer em outubro e a convenção ainda é no meio do ano. Eu acho extremamente normal. Segunda parte da pergunta, por que no momento em que Zé Célio disse que seria ele o vice, nem você, nem o senhor e nem o prefeito disseram, tá certo, Zé Célio, você será o nosso vice? Eu acho que há um caminhar e um construir, Levi, há um caminhar e um construir. Eu acho que quando há, na verdade, uma intenção de disputar, algumas coisas têm que ter construídas dentro do grupo. Eu não fui candidato em imposição, eu não sou pré-candidato em imposição, então alguém que pretenda um cargo ou outro tem que construir e no momento a gente sentar, conversar, dialogar e definir. É o caminho mais democrático que tem. Você acha que Zé Célio se precipitou ao falar isso publicamente? Não, eu acho que Zé Célio está construindo o caminho dele. Como foi que, por exemplo, o Helder Carvalho recebeu o posicionamento de Aldeone Abrantes? Reiteradas vezes, partindo para que quase um confronto com o Dr. Zé Célio na mesma base. Aldeone integra a base governista, Zé Célio também se reintegrou a partir do final do ano passado a essa mesma base. Como é que Helder, que como chefe de gabinete, quem lhe conhece, Levi já dizia isso, sempre foi o grande mediador na base governista, sempre conseguiu dialogar com todo mundo, apaziguar os ânimos. Por que não conseguiu ainda apaziguar os ânimos, principalmente de Aldeone? Eu acho que algumas coisas, repito, têm que ser construídas e o momento não é de resolução definitiva. Há de se construir, há um processo para isso. Eu acho que por isso que a legislação eleitoral deixa essa janela, é um momento de construção, um momento de diálogo. Eu acho que há um fato importantíssimo acima de tudo, é o alinhamento com a majoritária, o alinhamento com o pré-candidato a prefeito. Existe esse alinhamento e há uma disputa pela vice. Repito, que muito me honra. Aldeone chegou a dizer que tem um apoio de todos os vereadores da base governista. Eu acho que ele parte na frente nessa disputa interna? Eu acho que o critério no momento certo, se houver, na verdade, esse acirramento e não chegarmos a bom termo, é fazer pesquisa. É o critério popular, é o mais justo e democrático. Então, no momento correto, vai se colocar essa pesquisa e saber como também acontece com a cabeça de chapa, com o pré-candidato a prefeito. Eu acho que nada pode fugir disso. Não existe democracia longe da vontade do voto popular. Quem tem que decidir é o povo. O anseio popular fala e se sobrepõe a qualquer voto, individualmente, de cada membro do grupo. Eu acho que é isso. Helder, é possível que o vice seja um terceiro nome? Para acabar com a novela, nem Aldeone, nem Zé Célio. Bem, Dr. Enio foi um nome que foi lembrado. Conversei com ele uma vez sobre isso. Não, até agora não vi construção por parte dele. Outros nomes foram lembrados também. Dr. Guilherme, por exemplo. Dr. Guilherme, por exemplo. Bem, grandes nomes, Vale salientar, grandes nomes. Então, repito, e só me honra. Você já pensou que é um candidato a prefeito com nomes desse quilate, de Aldeone, de Dr. Zé Célio, do próprio N. Medeiros, de Dr. Guilherme, então são nomes qualificadíssimos, que podem inclusive somar muito na construção da ideia de campanha, um plano de governo futuro. Isso é muito importante. Então, eu estou numa condição extremamente confortável. Não me incomoda nem um pouco. Agora, eu acho que o debate, a disputa deve ser dentro do campo político, resguardado o respeito mínimo, para poder se evoluir e chegar, repito, a um nome, porque se tivesse Levi e José Neto muitas vagas, aí que se estava resolvido, mas não tem, só tem uma de vice, uma de prefeito, então tem que alguém representar o grupo. Quem toma essas decisões? É Helder ou é Fábio Tairone? Quais? Essas decisões políticas, de alinhamento, de conversas, negociações, de definição de chapa? Na verdade, tudo político e toda a condução até agora tem sido feito por Helder. Eu sou muito tranquilo com relação a isso. O prefeito Tairone me deixa muito à vontade e confiante. Meu amigo, eu já estou tirando férias, evidentemente que tem uma gestão para a gente, mas politicamente falando, ele sabe disso, E ele sabe que, só para não cortar o raciocínio, e ele sabe que em outros momentos,
como foi inclusive o da recomposição, nós já fazíamos isso. Você lembra que a gente, no momento oportuno, recompôs a base, fomos conversar com os vereadores, fizemos a recomposição, repito, já fazíamos isso e vamos continuar fazendo. E onde é que estava Helder Carvalho no dia 25 de fevereiro, quando o prefeito chamou em sua casa vários vereadores da oposição para conversar? Helder Carvalho... Se é Helder que toma as decisões, que dialoga, enfim. Não, decisões de dialogar, ele é o prefeito da cidade. Como não chamar o vereador para conversar? Mas chamou para um assunto político, não era administrativo. Isso, claro, ele é copartícipe do processo, é o prefeito. Se aí você não poderia ter participado também, né? Ou não foi convidado? Não, nós estávamos falando de vice e você perguntou qual era o meu poder de decisão em relação a isso. Você não falou de convite. Convite eu posso convidar, você pode convidar, Vinícius pode convidar, Léo pode convidar, qualquer um pode convidar. É para somar, amigo. Política se faz somando. Agora, mas ele não convidou os vereadores para somar? Agora exato, para somar pode vir qualquer um. Inclusive, pouco tempo depois lá, não fui. Não fui para reunião, mas pouco tempo depois eu cheguei com o Renato Garajal, registramos o apoio, Renato Soares. Não, eu estou falando de Ilana, Assis... Eu não participei dessa reunião porque eu estava reunido com o Renato. Mas eu sabia que ele estava reunido, ele ia chamar, e uma reunião que eu acho que não deveria ter sido exposta da forma que foi. Eu não teria exposto da forma que foi, mas entenderam que era necessário expor. Eu sei que um entrou pelos fundos da casa. Agora eu lhe pergunto, você teria ido? Eu sei que entrevistado sou eu. Se você não quisesse ouvir, você teria ido? Nem pela frente, nem pelos fundos. Ô, Souza boa. Leve mais disso tudo, assim, eu acho que o projeto como um todo, certo? Realmente, quem tem que assumir é o pré-candidato, mas as conversações que são naturais, eu respeito a todos. Então, Helder não elimina o atual prefeito, Fábio Tairone. O seu nome não elimina, então os dois estão em sintonia. Não, claro, evidentemente. O Fábio é o maestro disso tudo. É o maestro de tudo, é o prefeito da cidade, é o nosso grande líder político, é a nossa referência política. Mas você tem autonomia, mesmo tendo a referência e ele tendo a articulação, mas você tem a sua autonomia enquanto pré-candidato. Com certeza. Caso você seja... Pois não. Não haveria sentido, Zé, participar de um processo dele sem autonomia. Sim. Inclusive, até agora, eu acho que poucas foram as participações ou aparições públicas. Eu tomei a decisão de antecipar e de andar e de ir para cima e de me apresentar como pré-candidato, evidentemente, a partir do momento da decisão, e fiz isso só. Acho que quem quer ser pré-candidato, amigo, não espera por ninguém. Não espera por chuva. Num eventual governo seu, Tairone seria convidado a fazer parte? Quem dera ter essa honra dele fazer parte. Tairone é um dos poucos homens públicos que eu conheci, visionário, de uma inteligência ímpar, inquieto, realizador, um cara diferenciado. Eu sei que ele vai querer dias de descanso, vou consultá-lo se preciso for, evidentemente, quero ter ele por perto, com certeza, e é um parceiro, um irmão. Há uma relação de confiança construída. O que é construído é muito sólido, Levi, muito estreita. Então, sou grato pela confiança, sou grato pelo aprendizado. O serviço público, Levi, ele ensina muito. Eu costumo dizer, Zé, que é uma faculdade para a vida. O Tairone é uma liderança inconteste no estado da Paraíba, no Alto Sertão Paraibano, especialmente. Eu acho que poucos foram os homens públicos que conseguiram realizar em suas cidades, em proporções diversas, maiores ou menores, o que Tairone realizou por Souza. Então, é uma liderança inconteste. Helder Carvalho, no final dessa entrevista, a última pergunta. Nós já falamos sobre diversos assuntos aqui, do âmbito político, pessoal, para a disputa municipal. E a minha última pergunta é justamente essa. Por que o povo de Souza deve acreditar em tudo que Helder Carvalho falou do início até o fim nessa entrevista, olhando nessa câmera, olhando para o povo de Souza? Por que é que o povo de Souza tem que acreditar em tudo isso? Essa é a versão mais verdadeira de Helder. Tudo o que foi conversado aqui, tudo de bom que nós temos feito por Souza, tudo que idealizamos para a nossa terra, fizemos de forma despretensiosa, querendo tão somente deixar o contributo como filho dessa terra,
deixar o dever e a parcela de contribuição para com o nosso povo, principalmente para com os mais simples, aquelas pessoas que têm poucos para falarem por elas, ao homem, à mulher, aos jovens, aos meninos, às meninas que sonham alto e às vezes por uma casta ou por uma pequena oligarquia têm seus sonhos preteridos. A vocês todos, aos senhores de idade, às senhoras de idade, às pessoas que fazem parte dessa amada terra. Esse que vos fala, que é um filho apaixonado pela causa, e é por isso, Zé, que eu acho que essa missão, que não é só do povo, é dada por Deus também, será cumprida. Ok, e assim o Olho Vivo cumpre esta primeira entrevista com os 3 pré-candidatos a prefeito do município de Souza. Nesta segunda-feira, 15 de abril, passou aqui nos microfones do Olho Vivo, da Líder FM e da TV Diário do Sertão, Helder Carvalho, pré-candidato a prefeito. Nesta terça, dia 16, está pautada a conversa com Gilberto Gomes Sarmento, pré-candidato do União Brasil. E na quarta-feira, dia 17, será a vez de Lana Dantas, do partido Rede. A todos, né? Obrigado pela paciência e pela audiência. Que amanhã vai estar aqui novamente. Helder, muito obrigado. Estamos todos felizes com a vitória do Dinossauro campeão paraibano 2024. Vai ter mais uma estrela, né? Acima do escudo do Souza. Já tem. Desde sábado. Desde sábado, depois dos pênaltis. Muito obrigado, Helder. É uma alegria tê-lo aqui. Zé, obrigado a Leve Dantas. Muito obrigado a você. Obrigado. Um abraço a Peterson, a todos. Parabéns pela estrutura da TV Diário do Sertão, aos ouvintes da Líder FM, ao povo de Souza, ao povo da minha terra. Dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, batendo esse papo. Queria ter mais tempo para a gente conversar mais. Mas obrigado pelo convite. Sempre que chamado for, aqui estarei. Um abraço e saudações jurássicas. Isso. Ao povo da nossa terra, tricampeão paraibano, Souza Esporte Clube. Em nome de Aldeão Nabrante, saldo todos. Parabéns pelo título. Obrigado, Zé Neto. Obrigado, Helder. Obrigado, Levi. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.